Começar com informação ao vivo. Hoje a Prefeitura de Manaus assinou mais 7 contratos com a empresa que é responsável pela construção de mais de 1.000 unidades do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. É notícia muito boa para começar o programa, porque fala de moradia para quem precisa. Vinícius Antunes está com a gente, está ao vivo para trazer os detalhes a partir de agora. Seja bem-vindo, Vinícius. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Amaral. Bom dia a você que está ligado no programa Alô Cidade. Nós estamos aqui no centro de Manaus, na Caixa Econômica Federal, onde ainda há pouco foi assinado o contrato para a construção de 1.248 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, pela Prefeitura de Manaus, em uma parceria com o governo federal, com emendas também do senador Eduardo Braga, que está aqui e participou desta assinatura. Essas 1.248 unidades, Amaral, se juntam a 960 que já haviam sido assinadas no dia 12 de agosto deste ano. E ainda há mais unidades habitacionais por vir que devem ser anunciadas nas próximas semanas aqui para Manaus. Eu vou começar, Amaral, conversando com o prefeito Davi Almeida, que está aqui ao meu lado. Prefeito, ainda há pouco foi feita essa assinatura, são 1.248 unidades, é um passo importante em relação à habitação, à moradia da população manauara, e queria que você falasse um pouco sobre esse avanço, né? Se juntam as outras 960, totalizando mais de 2.200 unidades habitacionais. Manaus foi uma cidade que foi a que recebeu o maior número de moradias do Minha Casa Minha Vida, né? 4.700. Das 4.700, nós já assinamos o contrato de 960 e hoje assinamos mais 1.248. São 7 conjuntos habitacionais, são 7 contratos diferentes. Eu quero agradecer em nome da população da cidade de Manaus, ao governo federal, ao ministro Jader Filho, ao presidente Lula, sob articulação do senador Eduardo Braga, que foi quem nos levou para que nós pudéssemos credenciar a cidade de Manaus, e com isso a cidade de Manaus vai ser contemplada para diminuir esse déficit habitacional. As pessoas, elas quando vão morar numa área de risco, elas vão devido à necessidade. E com a volta do Minha Casa Minha Vida, a nossa expectativa, a estimativa é de que por ano nós possamos contratar 4.700 unidades habitacionais. E assim nós vamos devolver a dignidade, diminuindo as desigualdades sociais na cidade de Manaus. Fica aqui meu agradecimento como prefeito ao governo federal e também aqui ao senador Eduardo Braga. Já tem uma expectativa de onde serão instaladas, construídas essas unidades, em que bairros? A contrapartida da prefeitura foi a aquisição desses terrenos, né? São investimentos de aproximadamente 1 bilhão e 50 milhões de reais. A contrapartida da prefeitura foi algo em torno de 105 milhões, adquirindo terrenos na Zona Norte, na Zona Leste, em várias zonas da cidade, para que a gente possa, dessa forma, construir essas moradias e assim contemplar as pessoas que necessitam de uma moradia digna. Muito obrigado ao prefeito de Manaus, Davi Almeida, pela palavra. Agora, Amaral, vou falar aqui com o senador Eduardo Braga, porque essa assinatura vem de uma articulação do senador com o governo federal, com o presidente Lula, que destina esses recursos para a continuidade do Minha Casa Minha Vida e até a ampliação do Minha Casa Minha Vida, como nós falamos. Agora, 1.248 se somam a 960 que já haviam sido assinadas e ainda mais previsão de 1.400, de acordo com o senador, para serem assinadas e serem colocadas à disposição da população. Senador, primeiramente, muito bom dia para o senhor. Obrigado por nos atender na manhã de hoje. É uma assinatura importante que representa uma articulação com o governo federal para a questão da habitação, da moradia. Queria que você falasse um pouco sobre essa assinatura que traz agora mais 1.248 unidades habitacionais para Manaus. Bem, na realidade são 1.248 unidades de um total de 4.700. Outras 960 unidades já estão contratadas, inclusive com a obra iniciada. Portanto, este ano, Manaus iniciará a construção de 4.700 unidades habitacionais. Isso é o sonho da casa própria. Ninguém mora dentro do Igarapé ou numa área de risco porque quer, mora porque precisa, porque não tem alternativa. E, ao mesmo tempo,
a construção dessas habitações não apenas é uma resposta para essa dívida social, é a geração de emprego e renda através da indústria da construção civil. Estima-se que com esse investimento de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, nós estaremos gerando aproximadamente 50 mil novos empregos na indústria da construção civil. Portanto, isto é um programa que nós gostaríamos que fosse anualizado para que nos próximos 4 anos Manaus pudesse resgatar a dívida com 20 mil famílias. Eu, quando fui governador, construí 30 mil unidades habitacionais na cidade de Manaus. Fiz o Prosamin, tiramos 30 mil famílias de dentro dos igarapés, dando dignidade, e agora, nesta parceria do governo do presidente Lula com a Prefeitura de Manaus, com a Secretaria de Habitação do Jesus Alves, está sendo possível a realização do sonho da construção da casa própria para 4.700 famílias no ano de 2024, já com assinatura no dia de hoje de 1.248 unidades que iniciarão as obras na semana que vem. Muito obrigado pela palavra, senador Eduardo Braga. Aproveitar, Amaral, que eu conversar com o secretário aqui de Habitação também, para falar sobre quem terá direito a esse benefício do Minha Casa Minha Vida, né, secretário? Primeiramente, muito bom dia para você, secretário Jesus Alves. As pessoas que terão acesso a essas unidades habitacionais, como é que elas vão fazer para ter esse acesso? Quem será contemplado pelo Minha Casa Minha Vida aqui em Manaus? Ainda é muito oportuna a sua pergunta, porque ainda há tempo. O nosso endereço eletrônico, que é o sinhab.manaus.am.gov.br, ainda está disponível para a população que pleiteia uma unidade habitacional digna e decente através do Minha Casa Minha Vida. Quem irá deliberar sobre os beneficiados, sobre os selecionados, será o Conselho Municipal de Habitação. Essa seleção, ela se dará depois do processo eleitoral, até para que não seja contaminado esse processo aí. Então, isso terá uma ampla divulgação. O Conselho Municipal irá eleger os critérios que irão ter maiores peso nessa seleção, mas eu tenho uma absoluta convicção, por tudo que temos feito junto ao Conselho de Habitação, que a gente irá contemplar aqueles que realmente mais precisam dessas unidades habitacionais. Fala um pouquinho sobre esse cadastro que você citou, se puder repetir o site, né, e falar como que a população pode fazer esse cadastro. Isso, é o SINHAB, .manaus.am.gov.br. Ele é autoexplicativo, mas se alguém que está assistindo agora tiver dificuldade em fazer o cadastro, poderá se dirigir até a sede da Secretaria de Habitação, que fica na Constantino Neri, número 200, ao lado do posto BR, em frente da COCIL. E lá um servidor da Prefeitura de Manaus irá fazer o seu cadastro e colocá-lo nessa esteira para recebimento de habitação. Tá certo. Muito obrigado ao secretário Jesus Alves, da Secretaria de Habitação da Prefeitura de Manaus. Então está dado o recado. Neste primeiro momento, como eu já citei, 1.248 unidades, que se soma mais 960, e outras 1.400 que ainda estão por vir nas próximas semanas. Deve acontecer uma nova assinatura. Lembrando que a primeira assinatura foi feita no dia 12 de agosto, de acordo com o próprio prefeito. Obras já foram iniciadas, agora fica neste processo de cadastro da população e da escolha pelo Conselho Municipal. É claro que nós vamos seguir acompanhando, né, Amaral, e divulgando todas as informações, pois é moradia, é muito importante para a população, né, ter acesso a esses serviços habitacionais e, claro, tirar a população das ruas de Manaus ou de quem mora em áreas de risco, em locais insalubres, né, Amaral? É muito importante essa iniciativa, a gente vai seguir acompanhando e divulgando mais informações sobre este serviço.